Olá pessoal, tudo bem por aí? Professora Virgínia Righetti de Atualidades e História mais uma vez com vocês para construirmos uma boa redação, uma boa prova escrita no concurso que vocês irão fazer. Eu costumo dizer que a pessoa, o concurseiro ou a concurseira que problematiza as questões, que pensa, que reflete e que, sobretudo, lê bastante de forma crítica, essa pessoa ela não tem dificuldades em escrever qualquer tema que as provas apresentem. Então, é para escrever sobre a linguagem neutra no Brasil. Vocês irão escrever. Se vocês são pessoas críticas, se vocês são leitores assíduos e também pessoas que treinam a escrita todos os dias. Então, atentem-se a todas essas colocações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bora começar a nossa aula. Só um instantinho. Eu sempre me enrolo um pouco com o slide, mas vocês já estão acostumados, então bora começar. Sociedade e linguagem. Como a discussão sobre a linguagem neutra se tornou uma guerra cultural no Brasil. Antes da gente passar os slides, eu gostaria de falar o seguinte para vocês. Cultura também se define como maneiras de se expressar, formas de expressão. Então, com o passar do tempo, as pessoas elas vão se identificando de formas diversas e com isso elas vão requerendo, fazendo requerimento de chamamentos que elas se sentem bem. Então, a linguagem neutra de hoje em dia, dos tempos atuais, que é um tema bastante atual, tem sido uma novidade perante essas pessoas que não se identificam nem com homem, nem com mulher todos os dias. Essas pessoas, elas, melhor dizendo, vou estruturar melhor a frase. Essas pessoas, elas têm dias que elas se sentem mais femininas e tem dias que elas se sentem mais masculinas, então elas preferem que sejam chamadas com pronomes neutros e toda essa questão ela vem por detrás de uma interpretação muito profunda sobre orientação sexual, sobre gêneros. Então, a gente sempre precisa ter, nós que somos, quem aqui é cis, precisa sempre ter muita parcimônia, muito entendimento sobre o outro, pois nós não estamos na pele do outro. Então, a gente não entende as dores que eles passam. Não é falar que é mimimi, falar que isso não existe e que, enfim, está escrito lá no livro tal que não pode. Não, a gente simplesmente precisa entender as pessoas que são diferentes das nossas escolhas e orientações. Então, primeiramente, essa é a mensagem. Vamos passar. Preparei um PowerPoint fofíssimo, bem colorido para todas e todos e para a gente começar a discorrer sobre a linguagem neutra. Bora lá, pessoal. Pegar meu marca-texto, vamos começar. A polêmica sobre a linguagem neutra ou a linguagem não binária. Definição de linguagem. A linguagem é um conjunto de formas organizadas usadas pelos indivíduos para se comunicar. Isso aqui eu achei interessante. Prestem atenção aqui. Quando eu coloco, queridos, essas partes coloridas, eu chamo a atenção para vocês entenderem como poderia ser uma introdução, um desenvolvimento. Então é sempre legal vocês tirarem print também desses PowerPoints super fofos que eu preparo para vocês. Vamos interpretar. O objetivo da linguagem é a comunicação. Por isso, a linguagem combina signos linguísticos organizados de acordo com um padrão, o que torna possível o ato de comunicar. As pessoas que têm essa questão do não binário, linguagem neutra, elas entendem que existe um padrão, uma norma culta para se comunicar. Então, como eles não se encaixam nesse padrão, eles gostariam de ser chamados com uma linguagem neutra para se encaixar. Então, se eu falo, se a gente consegue perceber nesse texto que existe a questão do encaixe
do pertencimento, da ideia, da sensação de pertencimento a um grupo, a gente também pode pensar nessa palavra, inclusão, ok? Se você é uma pessoa que pensa de forma homogênea, como se existisse só o preto e o branco, eu peço que na prova escrita de vocês, que vocês pensem de forma mais plural, porque isso ajuda muito na correção. Praticamente todas as pessoas que corrigem, as pessoas que corrigem as provas escritas, elas seguem uma cartilha de compreender os direitos sociais. Então, a gente não pode arriscar, mesmo você tendo uma opinião contrária, de colocar uma opinião, uma ideia muito extrema e isso prejudicar a sua contabilidade de pontos. Então, pense no social, pense na inclusão, pois isso irá ajudar muito todos vocês. Continuando. Os signos linguísticos resultam em um significante e um significado. Prestem atenção. Significante é o que reconhecemos quando ouvimos uma palavra. Então, eu ouço uma palavra e eu tenho um significante. Significado é a representação mental, ou seja, é a imagem que construímos na nossa cabeça quando ouvimos uma palavra. Então, se uma pessoa que não se identifica como homem é chamado como homem e mentalmente ele não aceita aquilo, ele pode pedir para ser chamado de outra forma, certo? É uma decisão dele. E também a gente trabalha dentro dessa linguagem, queridos, sobre orientação sexual, sobre pessoas que transicionam, fazem a transição de gênero. A gente teve há poucos dias atrás o Matheus Massafera, que é um famoso apresentador na internet, que ele vem há um tempo fazendo a transição e ele agora é a Maia Massafera. Então ele fez todo o processo, toda a parte de parecer mais feminina e realmente ele está uma mulher. Então ele já mudou a identidade, agora é a Maia Massafera. Então não podemos chamá-lo com o pronome masculino, e sim com o pronome feminino, que é o que ele identifica. É como ele se identifica. Correto? Vamos lá, queridos. Eu sei que é um assunto polêmico, mas faz parte da sociedade, não só brasileira, como em todos os tempos. Desde a Grécia Antiga, nós já tínhamos pessoas que não se identificavam com a aparência, com o físico que tinham. Havia também os relacionamentos homoafetivos, desde a Grécia Antiga. Então a gente vê uma ideia de que essas relações eram um pecado quando a Igreja Católica passa a ter uma força maior na Idade Média. Então essas relações homoafetivas serão mais perseguidas, mas sempre existiu na humanidade, desde que a história registra ações humanas, relações homoafetivas. Desculpa, gente. Passando aqui, vamos interpretar essa parte que é muito interessante. Vamos lá. É a substituição dos artigos feminino e masculino por um X, ou até arroba, em alguns casos. Assim, amigo ou amiga viram amigue ou amigues. As palavras todos ou todas são trocadas da mesma forma. Por todes, todes ou todas, com arroba. E quando a gente olha esse arroba, a gente já imagina que essa linguagem ela também tomou uma vida muito grande na internet, nas redes sociais. Então a própria internet também tem outra problematização. Cria uma maneira de se falar, de se escrever muito ruim para quem quer fazer concurso, escrever uma boa redação. Porque quanto mais a pessoa usa a internet, sobretudo são jovens, mais escreve-se muito mal. Então eu percebo isso nos adolescentes, eles estão escrevendo muito mal, estão escrevendo, não a maioria, mas muitos, de forma abreviada. Então é complexo.
É complexo o que a internet pode fazer também na linguagem e na maneira como nós nos comunicamos. Continuando, queridos. O IBGE anunciou nesta segunda-feira o início da coleta das informações de sua pesquisa nacional de demografia e saúde. É a primeira vez que o Instituto investiga 2 pontos de forma conjunta sobre identidade de gênero e orientação sexual da vida dos entrevistados com mais de 18 anos. Ok, gente? O IBGE afirmou que a apuração dessas informações é uma demanda da sociedade civil, que é o órgão e que o órgão ratifica a importância de sua capacitação. Ou seja, o IBGE, como é uma instituição governamental que interpreta as movimentações sociais, também tem percebido essa necessidade de inclusão das pessoas não binárias ou com um gênero neutro que querem ser identificadas de forma neutra. Ok, queridos? Eu trouxe aqui esse artista, pintor famoso, Elinor Wegener, que se transformou em Lili Elbe, que foi uma das precursoras na transição de gênero. Então, eu acho interessante a gente perceber o quanto essas questões são complexas, profundas. Se eu não faço parte desse mundo, eu preciso entender, interpretar e ter uma noção do diferente, certo? Eu vou sumir aqui rapidinho só para deixar no quadro para a gente interpretar. Um instante, claro, né, que ele tinha que sair do certo, mas não tem problema, não tem problema. Ok, queridos, a linguagem neutra é uma proposta de reflexão sobre representatividade e objetiva tornar a língua portuguesa inclusiva. Palavras que eu gostaria que vocês anotassem aqui: inclusão e representatividade. Importante para todos vocês. Continuando, queridas e queridos. Para pessoas transexuais, travestis, não binárias, intersexo, ou para as que não se sintam abrangidas pelo uso masculino genérico. Apesar de ambas discussões sobre o tema nas redes sociais e entre linguistas na academia, a linguagem neutra ou linguagem inclusiva não é uma nova norma, mas uma tentativa de alguns falantes para que o português possa abranger uma parceria invisibilizada da população. Gosto dessa palavra também, invisibilizados. Aqueles que não têm a visão ampla da sociedade. É interessante entendermos isso como um movimento social e de transformação. A sociedade está sempre em transformação. Há discursos conservadores que acham que as coisas são fixas, mas não é assim e nunca foi. Diz Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências da USP. É um assunto polêmico, é um assunto delicado. Entretanto, o que nós precisamos ter é uma compreensão do diferente. Então, é sempre, sempre interessante a gente estar acompanhando notícias que às vezes a gente não gosta tanto, mas que pode ser interessante na redação de vocês, ok? Eu costumo sempre dizer que a pessoa que escreve bem, ela vai conseguir fazer qualquer redação, ela não vai precisar adivinhar a redação que ela precisa, sabe? Ela vai fazer um gol de letra, um gol de, enfim, um gol de placa. Continuando, queridos. Agora, vamos lá. Vamos partir para uma outra questão que eu também acho interessante para apresentar para vocês como esse palco da internet. Eu vou assumir um pouquinho aqui e a gente vai continuar fazendo essa reflexão. Influencer desmerece o vocabulário de Santa Catarina e recebe chuva de críticas na internet. Então, te carca daqui. De vez em quando a gente consegue assistir, sobretudo no TikTok, que tem uma
diversidade cultural muito grande, sotaques diferentes, sobretudo lá do Rio Grande do Sul, que é muito complexo, não diria complexo, mas é muito diferente de, por exemplo, o sotaque do Rio de Janeiro, de São Paulo. Bem lá do interior mesmo, bem do interior de muitos estados do Sul, alguns estados do Sul. E aí um desses vídeos de algumas pessoas que trabalham no campo viralizou e as pessoas ficaram zoando, ficaram falando mal de como a pessoa falava. E é mais uma questão da linguagem, certo? Existe uma professora muito boa e muito famosa na internet que ela sempre fala sobre isso, sobre uma linguagem correta, que existe um português de uma maneira, que é para ser falado de uma maneira. Mas a gente também precisa pensar que no Brasil existem diferenças intensas e regionais. Então é quase impossível que um brasileiro lá do interior do Nordeste, por exemplo, fale um português que, na visão da língua portuguesa oficial, é dito como correto. Conseguem compreender? Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo, gente? A gente tem diversos tipos de falas, diversas maneiras de se falar, e não só com a fala, com a voz, com a linguagem cultural que nós temos também corporal. Então é complexo levantar a bandeira apenas de uma forma de falar. Conseguem compreender isso? Isso aí para mim está muito claro. Então existem preconceitos linguísticos que a gente precisa prestar atenção. Preconceitos linguísticos, a gente precisa sempre estarmos atentos, para a gente não estar cometendo isso. Não estar diminuindo, por exemplo, o sotaque de alguns estados do Nordeste, que muitas pessoas ficam caçoando, tirando sarro de pessoas nordestinas, certo? Sobretudo de pessoas nordestinas. Então, prestem atenção. Muitas vezes a gente pratica um preconceito sem perceber, mas porque está muito incluído na nossa vivência. Vamos continuar, queridos. Tá aqui o nome da professora. Cíntia Chagas postou um vídeo no Instagram no qual aponta erros de português na fala dos catarinenses e gera indignação de internautas. É a questão enfim, né? Do preconceito linguístico e de uma linguagem que seria uma linguagem correta, todas as outras estão erradas. Vamos pensar. Quando questionada sobre algumas expressões típicas de Santa Catarina, a comunicadora afirmou não entender o porquê do que, segundo ela, seriam tantos erros de português. Eu não consigo entender o que ocorre em Santa Catarina, qual é o mistério dali de Santa Catarina, em que as pessoas erram tanto a língua portuguesa, afirma a influencer em vídeo no Instagram. Essa discussão eu abro para vocês. O que vocês entenderiam sobre uma pessoa, um profissional da língua portuguesa que apresenta questionamentos sobre a sua maneira de falar, como que você se comportaria? Tá aí uma questão para a gente refletir. Aqui eu já passei para uma outra parte da aula, que é a comunicação midiática. A gente já falou sobre a linguagem neutra, a gente já falou sobre preconceitos linguísticos, e aqui a gente fala sobre a mídia, como que a mídia se comporta mediante as notícias, como é a comunicação na internet. Bom, o ponto central da teoria de Guy Debord, que é um pensador que eu trouxe para vocês utilizarem na prova, é que a alienação, outra palavra que eu gostaria que vocês anotassem, alienação. Quando você não entende, não sabe sobre aquilo, sobre algo, sobre algum objeto, ok? Também gosto dessa palavra, ludibriar. Ludibriar é mentir, é enganar, certo? Vamos continuar aqui, queridos. É mais do que uma descrição de emoções ou um aspecto psicológico individual. É a consequência do modo capitalista de organização social que assume novas formas e conteúdos. Esse cara, chamado Guy Debord, ele foi um grande filósofo que fala sobre a sociedade do espetáculo,
que as nossas redes sociais se transformaram, né, gente? Se a gente for parar para perceber e analisar. Então, ele faz toda essa reflexão, todo esse pensamento, e é muito encaixado para os nossos dias atuais. Vamos pensar, vamos refletir um pouco aqui com ele, com os pensamentos dele. Quando a internet se tornou popular, na virada do século XX para o XXI, os entusiastas desse revolucionário meio diziam que um dos principais pontos positivos da rede mundial de computadores era resgatar a importância da escrita para o cotidiano do cidadão comum. Tá até de brincadeira, né, gente? Quando que a gente ia pensar? Eu já pensava sobre isso, que quanto mais as pessoas utilizassem a internet, mais elas iriam escrever mal. E realmente, se a pessoa fica muito tempo na internet, ela passa a não ler tanto. E quem não lê muito escreve mal, sabe? Tem aluno de ensino médio que não está sabendo escrever direito, gente. Isso é uma questão muito séria, que está escrevendo abreviado. Vocês têm noção disso? Vamos continuar. Algo que havia sido perdido com o advento da televisão. Quando as relações humanas passaram a ser cada vez mais mediadas pelas imagens e os significados que elas carregam, naquilo que Guy Debord oportunamente descreveu como sociedade do espetáculo. Ou seja, uma linguagem rápida, uma linguagem que ela expressa uma notícia muito alarmante. E eu coloquei aqui o exemplo do que aconteceu há meses e meses atrás, mas eu achei interessante lembrar sobre a notícia do término do namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas, pois ela fez uma linguagem bastante cinematográfica, né? Levou para Ana Maria e houve toda uma comoção sobre traição, tudo bem triste, que também se encaixa nesse pensamento de Guy Debord, a sociedade do espetáculo, que é também um tipo de comunicação, ok? Continuando aqui, queridos e queridas, vamos lá. Agora vamos chegar nos 30 mais. Eu quero saber aqui quem de 30 mais, 20 mais, lembra desses fatos. Temos aqui, olha, a queda das Torres Gêmeas. A queda das Torres Gêmeas em Nova York. Eu estava saindo da escola e eu me lembro de ter passado assim em frente a uma lanchonete, tinha uma televisão e estava lá essas imagens passando. Para mim era um filme, para mim era um filme de ficção científica. Eu não acreditei naquilo, eu não achei que era real. Aqui nós temos aquelas notícias sobre mensalão, sobre corrupção no Brasil, que também foi o início, né, na verdade, de um conjunto de notícias midiáticas, notícias que revelavam um teor muito alarmante do nosso país. E agora eu vou sair só para vocês verem. E aqui nós temos o assalto ao ônibus 1774, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, ok? Que foi televisionado, foi passado, e a gente passa a ver a sociedade realmente como um espetáculo, espetacularização, essa palavra é boa, tá? Espetacularização das notícias. Agora a gente tem visto isso com o Rio Grande do Sul, certo? Com o Rio Grande do Sul. Muitas pessoas estão fazendo quase uma espetacularização do que tem acontecido lá. Então, tá aí mais uma reflexão para a gente. Até onde vai o limite dessa amostragem, desse espetáculo de notícias? Até onde isso é saudável para as pessoas que estão passando por catástrofes? Vamos lá, continuando, queridos. Debord apresenta a noção de espetáculo de maneira um tanto generalizada e abstrata. A experiência e a vida cotidiana são moldadas e mediadas pelos espetáculos da cultura de mídia e pela sociedade de consumo. Para Debord, o espetáculo é uma ferramenta de pacificação e despolitização. Espetáculo é como separação e passividade.
pois em espetáculos consumistas submissos o homem é afastado de sua vida ativamente produtiva. Aqui é mais histórico, aqui a gente não precisa aprofundar não, tá, gente? Aqui a gente poderia falar de marxismo, mas para nossa aula de atualidades ela não vai ser tão necessária. Continuando aqui, queridos, aqui em cima. A indústria cultural possibilitou a multiplicação dos espetáculos por meio de novos espaços e mídias. Isso é importante, certo? Se caso caia uma questão sobre mídias digitais, isso aqui seria uma ótima ideia de desenvolvimento. Na verdade, eu colocaria aqui na introdução, não no desenvolvimento, ok? Então, tirem um print, por favor, dessas ideias. E o Guy Debord é um filósofo que vocês podem usar bastante. Quando o assunto é sociedade, quando o assunto são as aparições, como as pessoas estão usando da internet para aparecer. Continuando, queridos, um dos princípios organizacionais da economia, da política, da sociedade, da vida cotidiana é essa amostragem. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. A cultura da mídia promove espetáculos tecnologicamente ainda mais sofisticados para atender às expectativas do público e aumentar seu poder e lucro. No final, ele faz uma noção de que quanto mais se aparece, mais mídia se tem. Quanto mais mídia se tem, mais lucratividade. E se a gente for parar para pensar, realmente faz sentido. Lucratividade. Quanto mais as pessoas assistem televisão, mais comerciais estão ali lucrando. Quanto mais a gente está nas redes sociais, mais propagandas aparecem. Então, a sociedade do espetáculo, dessa comunicação midiática, ela também faz parte de um capitalismo que é feroz e que é monopolizador dos nossos âmbitos, da nossa vida. É terrível, gente. Bom, queridas e queridos, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra aqui nas nossas próximas lives. E pensem como vocês poderiam discorrer sobre a redação ligada ao pronome neutro, ligada à comunicação midiática, ligada a como nós temos nos comportado com a nossa comunicação. Isso. Ligado também a preconceitos linguísticos regionais. Tudo isso. Queridas e queridos, qualquer dúvida me procurem nas redes sociais e a gente se vê por aqui.